Fala galera do canal, hoje tivemos o duelo dos líderes do Brasileirão, né? A equipe do São Paulo recebeu o Palmeiras pela oitava rodada no estádio do Morumbi, o chamado Choque Rei, né? E ambas as equipes com a mesma pontuação, né? E quem vencesse ficaria com a liderança isolada da competição. E com menos de 6 minutos, num contra-ataque da equipe do Palmeiras, o Arias recebendo uma bola invertida do Flaco Lopes, foi levando do meio campo até a grande área sozinho, né, com toda a liberdade, e bateu firme na entrada da grande área e abriu o placar para a equipe do Palmeiras. Né. Um detalhe que me chamou a atenção, né, que eu já vinha percebendo já dos jogos passados do Palmeiras, né, é que em 9 jogos, né, do dia 21 de fevereiro até o jogo de hoje, o Palmeiras jogou 9 jogos, né, e desses 9, em 6 jogos, a equipe do Palmeiras abriu o placar com menos de 10 minutos de jogo, né? Tendo o São Paulo aí como a sua maior vítima, né? Porque desses 6 jogos que ele abriu o placar com menos de 10 minutos, os 3 jogos que ele fez contra o São Paulo esse ano, né? Primeiro pela primeira fase do Campeonato Paulista, né? E depois pela semifinal do Campeonato Paulista, e o jogo de hoje, né? Contando esses 3 jogos. Nesses 3 jogos a equipe do Palmeiras abriu o placar do jogo antes dos 10 minutos, né? E fica aí até um alerta aí pro pessoal lá que faz o scout do São Paulo prestar mais atenção nisso daí, né? Pra não ficar tomando gol rápido assim, né? Com 15 minutos de jogo, né? A equipe do Palmeiras teve aquele começo, né? Que foi mais pressionando a equipe do São Paulo, tanto é que conseguiu o gol de forma muito rápida, né? E após o gol, a equipe do Palmeiras ela meio que recua, mas é um recuo estratégico, né? Ela dá a bola para a equipe do São Paulo jogar, né? Só que a equipe do São Paulo teve muita dificuldade, né? Nesses primeiros 15, 20 minutos de jogo, né? Para poder encaixar uma jogada, né? Mesmo tendo mais posse, né? Mesmo o São Paulo tendo mais posse de bola, né? E sendo assim durante todo o resto do primeiro tempo, né? A equipe do São Paulo ela tinha mais posse, ela tocava mais a bola, só que ela não conseguia atacar a equipe do Palmeiras, né? Tanto é que, se eu não me engano, a primeira chance do São Paulo no jogo foi aos 37 minutos, 35 minutos do primeiro tempo, né? Inclusive foi a única chance do São Paulo no primeiro tempo, né? E já a equipe do Palmeiras, ela, apesar de não ter a posse de bola e jogar mais no erro da equipe do São Paulo, quando ela chegava com mais perigo, né? Justamente até pela qualidade da equipe do Palmeiras, né? O São Paulo mexeu 3 vezes e voltou melhor na segunda etapa, né? Com 20 minutos de jogo, né? Do segundo tempo. A equipe do Palmeiras parecia um pouco mais nervosa na partida, né? Tendo muita dificuldade para sair para o ataque, né? E o São Paulo melhorou buscando mais a profundidade, né? Que foi algo que não teve durante o primeiro tempo, né? Buscava mais a profundidade, mas ainda faltava um pouco de qualidade para poder finalizar essas jogadas, né? Teve uma jogada que eu me lembro bem que o Tapia, ele já é o segundo jogo, inclusive, que eu não entendo por que o Roger fez isso, né? Ele coloca o Tapia para jogar de ponta, né? E tanto no jogo contra o Atlético Mineiro como hoje no jogo do Palmeiras, o Tapia ele não sabe cruzar a bola na área, né? Teve até um lance que ele estava na entrada da grande área assim, e aí ele foi cruzar para dentro da pequena área e jogou a bola direto pro Carlos Miguel, e aí ele mesmo faz um movimento pro jogador do São Paulo que reclamou com ele, né, que a intenção dele era da bola fazer curva. Mas aí a bola não fez porque falta qualidade, né, para ele, né. Aos 34 minutos do segundo tempo, o Abel Ferreira foi expulso por reclamação, né, mais uma vez. Né, se não me engano, essa é a 14ª expulsão do Abel, né. O Abel tem uma expulsão para cada título, né, que ele tem no Palmeiras, né, são 11 títulos e 14 expulsões agora, né. E o restante do segundo tempo, a equipe do São Paulo continuava pressionando, mas muita falta de qualidade, né. O Ferreirinha também entrou no segundo tempo e não conseguiu desenvolver o jogo dele, que é um jogo de velocidade, né, errando muito lá na frente, né. Já faz um tempo já que o Ferreirinha vem jogando de uma maneira que parece que ele está sempre nervoso para poder fazer logo a jogada, né? E isso acaba dificultando um pouco, né? Resumindo,
o que foi o jogo do Palmeiras, né? Defensivamente, a equipe do Palmeiras pode-se dizer que foi muito bem, né? Porque conseguiu evitar que o São Paulo empatasse o jogo, né? Agora, ofensivamente, eu diria que a equipe do Palmeiras não foi muito bem, né? Eu diria que a equipe do Palmeiras foi um pouco ruim, porque tirando o resultado, tirando o gol do Palmeiras, né? Que foi logo aos 5 minutos de jogo, não teve nenhuma outra chance, assim, apesar de que o Palmeiras muitas vezes chegava com perigo, né, no ataque do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, né? A equipe do Palmeiras ela chegava no ataque no primeiro tempo, só que não faltava faltava talvez o Vitor Roque estar ali para poder, né, jogar aquela bola para dentro do gol, né? E tirando a chance do gol que foi logo aos 5 minutos, né? Não teve nenhuma outra grande chance assim. Teve uma bola, se eu não me engano, do Alan, né, no primeiro tempo, ainda que ele consegue driblar o Rafael, mas acaba errando o gol, né? Foi uma boa chance também, mas que acabou não resultando em gol. Né? E é isso, na minha visão a equipe do Palmeiras defensivamente foi muito bem, né? Muito bem postada, principalmente sem a bola, né? A equipe do Palmeiras foi muito bem hoje sem a bola, né? E ofensivamente, né, ganhou de 1-0, mas não teve muito assim, o que dizer. Tanto é que no segundo tempo a equipe do Palmeiras não deu nenhum chute no gol, né? Já a equipe do São Paulo, né, defensivamente, para mim, ela cometeu um único erro, né, e acabou sofrendo o gol, né. E agora, ofensivamente, a equipe do São Paulo ela foi bem, porém falta uma qualidade, né? Falta aquele último passe, aquele cara que olha a jogada diferente, né? E o Luciano não é esse cara definitivamente, né? O Luciano, na minha opinião, o Luciano ele não deveria jogar com a 10 do São Paulo, né? É um desrespeito com tantos craques que já vestiram a camisa 10 do São Paulo. Hoje tem que olhar para o Luciano estar com a 10, né? Teve até uma jogada no segundo tempo que ele saiu carregando a bola e aí dava para ele ter tocado, se eu não me engano, pro Marcos Antônio, né, na entrada da área, e aí deu um ataque de estrelismo nele, como sempre dá, e ele preferiu bater pro gol e bateu para fora, né? Mas por quê? Porque ele é esse jogador, né? Ele é o cara que vai receber a bola e vai mandar pro gol. Ele não é o cara que vai construir a jogada. Ele nunca foi em time nenhum um construtor de jogadas, né? E no São Paulo ele também não é esse cara, né? Então não faz muito sentido ele vestir o número 10, né? Da equipe do São Paulo, porque ele não é um jogador de criatividade, né? Ele é um jogador, basicamente assim, ele é um atacante, né? Então ele teria que ser o cara que vai receber a bola com qualidade para poder finalizar as jogadas da equipe do São Paulo, né? E é isso, né? Para mim, na minha opinião, né? Eu não coloco a culpa desse resultado e nem do resultado do jogo contra o Atlético Mineiro, desculpa, nas costas do Roger, né? Porque para mim a equipe do São Paulo ela vem de uma mudança de técnico, né? Então eu vejo que o Roger ele está tendo um pouco de dificuldade de conseguir enquadrar a equipe do São Paulo naquilo que ele quer fazer, né? Naquilo que ele propõe a fazer, né? E dá para perceber que a equipe como o São Paulo jogava com o Crespo era de um jeito e a forma como ela joga com o Roger é outra, né? Porque são os mesmos jogadores, né? E por mais que a equipe do São Paulo não tenha tanta qualidade, com o Crespo funcionava, né? Tanto é que a equipe do São Paulo estava na primeira colocação do campeonato com o Crespo, né? E desde que o Roger assumiu, né? Essa é a quarta partida dele com a equipe do São Paulo, né, contra a Chapecoense. Jogou bem, mas era contra a Chapecoense, né, que é um clube que muito provavelmente vai acabar caindo para a segunda divisão novamente. Contra o Bragantino não jogou bem, tanto é que teve que virar o jogo. Né, a equipe do Bragantino jogou melhor que a equipe do São Paulo. Né. Contra o Atlético Mineiro foi o péssimo, né, jogou muito mal. E hoje contra o Palmeiras faltou qualidade, né? Faltou qualidade. Talvez se o técnico do jogo hoje fosse o Crespo, talvez o São Paulo teria vencido o jogo. Né? Justamente por quê? Porque com o Crespo o time tinha uma forma de jogar, né? E com o Roger ele ainda não conseguiu encontrar, né, essa forma da equipe do São Paulo jogar. Então é isso, né, com relação a esse jogo de hoje, né, entre a equipe do São Paulo e o Palmeiras. Né? Vou estar dando uma passadinha rápida aqui nos jogos que tiveram hoje, né? O Bragantino perdeu para a equipe do Botafogo por 2-1.
né? E a equipe do Fluminense ganhou do Atlético Mineiro por 1-0, né? Amanhã às 4 horas da tarde tem o Clássico do Paraná, né? O Atlético Paranaense vai enfrentar o Curitiba. O Remo pega o Bahia também às 4 horas da tarde. Vasco da Gama enfrenta o Grêmio, né? E o Cruzeiro enfrenta a equipe do Santos, né? Às 6h30, Internacional Chapecoense, Vitória e Mirassol. E às 8h30, a equipe do Corinthians enfrenta a equipe do Flamengo, né? E com relação à classificação, agora o Palmeiras, né, com a vitória, passou a liderança, né, de vez, né, porque ele já era o líder, mas tinha a mesma pontuação que o São Paulo, e agora ele conseguiu se isolar na liderança, né, com 19 pontos, né, e a equipe do São Paulo segue na segunda colocação com 16, e o Fluminense agora foi a 16 também, empatando com a equipe do São Paulo. Então é isso. Por hoje é só, né, e agora a gente vai ter a data FIFA aí, né, vamos ter uma pequena pausa aí, né. Se eu não me engano, o Campeonato Brasileiro agora volta no dia... Deixa eu até olhar aqui para vocês. A gente vai voltar com o jogo entre Fluminense e Corinthians no dia 1º, né? No jogo às 9h30 na quarta-feira. Como vai ter a pausa para a data FIFA aí, né? Eu não vou trazer uma análise a respeito dos jogos dos amistosos da seleção, porque você trazer uma análise de um jogo que é amistoso, para mim não tá valendo, né? Então, por não estar valendo, para mim não tem muito o que falar a respeito desse jogo, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Quero agradecer aí mais uma vez aí a cada um de vocês que tem se inscrevido no canal e apoiado a gente de alguma forma, né? Fico muito feliz mesmo com o apoio de vocês, com o feedback de vocês, da minha família também. E é isso. Então é isso, a gente se vê no próximo jogo. Até mais.